Você já soube exatamente o que você queria, mas alguma coisa te impedia de tomar as decisões e as ações que você precisava na direção dessa realização disso que você queria e quer para sua vida? Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse canal que tem por missão trazer mais qualidade de vida para sua vida. Eu sou Ana Paula Ferreira, sou psicoterapeuta e orientadora profissional há 7 anos e tenho o maior prazer de ajudar pessoas a encontrarem seu caminho de vida com realização, com consciência, leveza e empoderamento. Então, nesse vídeo, eu vou ajudar você a desenvolver mais autoconfiança para que você possa ter clareza do que você quer, mas principalmente que você possa decidir e agir mediante essa direção dos resultados que você almeja, dos sonhos que você deseja construir para a sua vida, tá bom? E se você já acompanha o início da minha carreira, você já conhece essa história, né? É muito curioso porque muitas vezes aquilo que a gente mais quer para a nossa vida, para vivenciar aquilo, para construir aquilo, a gente precisa superar barreiras emocionais. E muitas dessas barreiras estão atreladas ao medo. E aí eu vou te contar uma breve história para você entender melhor. Eu era uma criança muito tímida, muito introspectiva, super protegida. A minha mãe me conta que quando eu era pequenininha, 3, 4 anos aproximadamente, 5, se eu não me engano, quando chegava visita na minha casa, eu me escondia debaixo da cama para não precisar falar com pessoas. Veja que desafio, né? Hoje eu sou psicóloga, né? Trabalho com pessoas, com desenvolvimento pessoal, com desenvolvimento profissional. E por que eu tô te falando isso? Porque independentemente de qual barreira emocional você tenha para superar, você tem potência, você tem plena capacidade de superá-la. Eu me lembro que uma experiência que eu vivi já na adolescência de frustração profissional, né? Eu estudei no IFRN, eu fiz um curso técnico de geologia e mineração e essa experiência ela me frustrou muito porque eu não me identifiquei com a área, eu não conseguia aprender com qualidade e isso gerou aí umas marcas emocionais, né? Uma frustração profissional que fez com que eu escolhesse focar minha carreira profissional na área de orientação de carreira, na área de orientação profissional. Isso quando eu já estava dentro da psicologia, né? Então, assim, quando eu decidi trabalhar com orientação profissional, eu já tinha clareza do resultado que eu queria. Eu queria trabalhar com isso, eu queria ser referência em orientação profissional. A decisão, o resultado, ele era claro para mim. Mas o caminho não era tão simples, eu precisei agir, eu precisei tomar decisões aliadas a esse resultado que eu almejei para mim. Então eu me lembro que aqui na região onde eu moro, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, essa área de trabalho, de orientação profissional e de carreira não é uma área muito desenvolvida, muito menos há 10 anos atrás, que era quando eu estava na graduação. E esse foi o meu primeiro entrave, né? E aí eu pensava, poxa, diante do que eu tenho, o que eu posso fazer para me aproximar desse resultado, para me aproximar de me tornar referência como orientadora profissional? E aí eu já deixo uma pergunta para você. Diante do que você tem hoje, o que você pode fazer para se aproximar de construir o resultado que você tanto quer para a sua vida? Nem sempre as condições elas são favoráveis, tá? Mas a gente sempre vai ter alguma coisinha que a gente pode fazer para se aproximar. No meu caso, a única oportunidade que surgia, né, eu estava ali na iminência de me formar psicóloga, sem muitas perspectivas de mercado de trabalho, né, nenhuma proposta, nada nesse sentido, e me veio a possibilidade de prestar o processo seletivo para o mestrado acadêmico. Eu não pretendia ser professora, né, não nasci para trabalhar no formato tradicional de educação. Só que eu não via outro caminho que pudesse me aproximar naquele momento de me tornar referência em orientadora profissional. Então eu me perguntei, poxa, e se eu fizesse um mestrado estudando orientação profissional, escolha de carreira, escolha de caminho profissional? Será que isso me aproximaria de me tornar referência? E sim, e foi isso que eu fiz, né? Eu consegui passar no processo seletivo
E na época eu fiz o meu mestrado estudando a vivência da escolha profissional de universitários que desistiram dos seus cursos antes de concluí-los, que é uma estatística grande, né, e crescente, e pode sim ser minimizada quando a gente olha para a construção dessa escolha. Por que eu estou te falando isso? Não é sobre mim, tá? É sobre você. Muitas vezes a gente se apega ao que a gente não tem, tá? A gente sempre pode ter mais. Mas o que você tem? O que você pode utilizar de recursos que você já dispõe hoje para construir a vida que você sonha, né? É curioso porque eu me lembro que essa foi a primeira coisa que eu fiz, foi o mestrado. Mas não foi a única, né? Eu fiz meu mestrado e aquilo ainda não me tornou referência em orientação profissional. E aí, em 2017, surgiu a oportunidade de eu ir para o Congresso Brasileiro de Orientação Profissional, em Campinas, São Paulo. E eu me lembro de ter chamado muitas colegas psicólogas para ir junto comigo e nenhuma se interessou. Como eu falei, é uma área que não é muito difundida aqui, não era na época no Rio Grande do Norte. E eu fiz, poxa, é uma oportunidade para mim, para me aproximar de me tornar referência como orientadora profissional. Eu não posso perder essa oportunidade, né? Eu tive 2 trabalhos aprovados para apresentar lá e tudo mais. E aí eu conversei com o meu esposo, que na época era meu namorado, para saber se ele topava ir comigo, porque eu nunca tinha viajado sozinha. Então, assim, ir sozinha para essa viagem estava fora de cogitação para mim. E ele topou. Então eu fiz, ufa, vai dar certo, eu vou conseguir, vou aproveitar essa oportunidade. Mas o que aconteceu? De última hora, ele teve uma prova importante para realizar e na data da viagem ele não pôde ir comigo. E ele olhou para mim e falou assim, você vai? E eu fiz, como assim? Eu vou sozinha? Ele falou, você vai. E por que eu tô te falando isso? Uma outra orientação para desenvolver a sua autoconfiança. Cerque-se de pessoas que te impulsionem, que te proporcionam o desejo e a autoconfiança para você realizar o que você quer, para você realizar os seus sonhos. Cerque-se dessas pessoas que vão te mover, que vão te aproximar, que vão te impulsionar, pessoas que acreditam em você. E não precisa ser necessariamente pessoas do seu dia a dia, pessoas do seu convívio social presencial. Eu me lembro de ter também me impulsionado a partir de muitas pessoas da internet que eu acompanhava na época, né? Grandes nomes, Natália Arcuri, Jerônimo Temel. Na época, eu acho que esses eram os maiores que eu estava acompanhando. E eles me impulsionaram e com o passar do tempo, outros mentores que eu fui tendo, Joel J, Clara do Vale, enfim. Hoje, né, acabei recentemente de fazer uma mentoria com Gui Ferreira, acompanho muito Murilo Gun, então assim, são pessoas que eu não conheço presencialmente, mas o convívio que eu tenho com elas a partir das redes sociais me impulsiona a ser o meu melhor, a ousar realizar meus sonhos. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, faz muito sentido para mim, me impulsiona e eu acredito que pode te impulsionar também, é ouse. Ouse sonhar. E ouse realizar. Sonhar é muito bom, mas apenas sonhar não é o suficiente. Você precisa ousar realizar. E Ana Paula, eu não me sinto capaz, eu não me sinto autoconfiante. O que eu faço para conseguir realizar aquilo que eu quero que parece tão distante, né? Você precisa treinar a sua autoconfiança. E eu treinei a minha autoconfiança. Vocês acham que eu me achava uma pessoa autoconfiante? Não, eu não me achava. Ora, se chegava um adulto na minha casa quando eu era criança, eu me escondia embaixo da cama para não precisar falar com ele, né? Eu lembro de outro exemplo, de um tio meu que ele tentou falar inglês comigo na época que eu estava fazendo cursinho de inglês e eu achava que ele estava me testando no sentido de zombar, porque como ele era mais velho, ele falava um pouco lento. Eu falava assim, não, ele tá tirando onda com a minha cara. E eu não falei com ele. Então minha autoconfiança era muito pequenininha. Mas eu desenvolvi como? Treinando, ó, sentindo na pele que eu consigo, que eu tenho a capacidade de realizar. E eu fui para a viagem que eu falei para vocês. Eu fiz o mestrado que eu falei para vocês. E essas experiências, elas foram me mostrando, né? Foram resultados de algo que eu agi e que eu consegui
um resultado. Eu realizei meu mestrado, então eu já tenho algo associado à orientação profissional. Eu fui para um congresso de orientação profissional, eu já tenho mais alguma coisa associado a esse resultado que eu quero construir. Isso foi me mostrando, olha aí, tá no caminho, você pode, você consegue. Então a gente desenvolve autoconfiança se colocando à prova. Ah, Ana Paula, eu morro de medo de falar em público. Experimenta falar com poucas pessoas, experimenta se desafiar, que você vai vendo que você consegue. Claro, de cara talvez você não consiga exatamente como você gostaria, mas você já vai sentindo, olha, consegui. E esses sinais, esses pequenos resultados de que consegui, olha aí, tô no caminho, tô na direção, ele vai te dando força, ele vai te dando gás, ele vai te dando motivação para você se manter em movimento, porque ele está te aproximando do resultado que você deseja para si. E a minha jornada passou por esses desafios, né? Então, você precisa decidir. A primeira coisa que eu costumo dizer é: a decisão, ela é muito importante, mas ela é apenas o primeiro passo. Então você precisa ter clareza. O que eu quero realizar na minha vida? Muitas vezes a gente quer muitas coisas. E tudo bem, mas a gente não pode realizar tudo ao mesmo tempo. A gente precisa ter um foco. Qual é o seu foco? Há 10 anos atrás, há 8, 9 anos atrás, o meu foco era me tornar orientadora profissional e referência nessa área. 5, 6 anos depois, eu conquistei esse lugar e aí eu me permiti construir outros objetivos profissionais. Então, qual que é o seu objetivo profissional hoje? Ou o seu objetivo de vida hoje? O que você quer focar para realizar? Isso precisa estar muito claro para você, porque é apenas o primeiro passo. Depois disso, você vai se permitir tomar ações. Ainda que você tenha insegurança, ainda que você tenha medo, ainda que você ache que não vai ser como você imagina, que provavelmente não vai mesmo, mas pode ser que seja melhor, né? E você vai agindo nessa direção e valorizando cada passo. Já dei um passo, estou mais perto. Já dei 2 passos, estou ainda mais perto. Já dei 3 passos, estou cada vez mais perto. Ainda que seja uma jornada longa, cada passo te aproxima do resultado, tá? Então ouse sonhar, ouse realizar. Tem uma frase de um médico que diz que tudo que um sonho precisa para ser realizado é de alguém que acredite que ele pode ser realizado. E se o sonho é seu, essa pessoa precisa ser você, tá certo? Se você gostou desse vídeo, curte. Se você ficou com alguma dúvida, pergunta aqui nos comentários. E se você acha que ele pode ajudar alguém, compartilha, tá? Desejo que a sua decisão, a sua caminhada seja muito tranquila, empoderada e consciente. Se você precisar da minha ajuda profissional, faz contato comigo por meio do Instagram, @anapaula.psicóloga. Eu sempre tenho outros conteúdos lá para agregar na sua vida, tá bom? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para que você seja avisado quando tiverem novos vídeos. Um forte abraço para você e até mais!